Oi, gente, esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa aqui é a Traz Uma Estante, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra indicar livros que são releituras de contos de fadas. Eu já queria trazer esse tema há muito tempo aqui, porque eu realmente gosto muito de livros que são releituras. Eu gosto de ver eles tendo um novo olhar sobre as coisas. E, independente de ser uma releitura que se passa na época do conto de fadas, ou uma releitura assim moderna, que envolve tecnologia, enfim, ainda assim eu acho que é muito válida a indicação, porque o importante é estar bem feito. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem conteúdo por aqui todo sábado às 6 horas. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo porque você sabe que vai ser bom. E se você quiser acompanhar mais da minha rotina, do meu dia a dia e das minhas leituras, me segue lá no Instagram. Eu apareço toda semana e eu tô sempre postando. E eu provavelmente estou falando de algum livro nacional. Lembrando que os livros que eu citar nesse vídeo estarão presentes aqui na descrição, todos eles com link para compra, caso você queira comprar e ler. E eu acho que eu nunca falei isso nos vídeos explicitamente, mas cada um deles eu também tô colocando com a classificação indicativa, para caso você tenha, sei lá, 14 anos, não leia um livro de para maiores de 16, sabe? Vai estar tudo na descrição, ponto. Sem mais enrolações, bora lá pras indicações. Oxe, eu rimei. Eu já começo isso daqui trazendo uma releitura de Pinóquio, e assim, eu acho Pinóquio uma história muito bonita, e Sonho de Vinil é tão bonita quanto. Em Sonho de Vinil, a gente vai ter o Oscar, que, tipo, ele tá fazendo. Ele faz reparos em brinquedos, ele constrói brinquedos, essas coisas. E um dia aparece um boneco na casa dele, um brinquedo. Ele não tem ideia de onde veio aquele brinquedo, e assim, que brinquedo peculiar, né? Só que nesse processo de, tipo, se eu não me engano, acho que ele quer doar o brinquedo, algo do tipo, ele quer repassar, não quer ficar com ele. Ele acaba descobrindo nesse meio sobre o significado de família, ele acaba se descobrindo também. É um livro muito bonito, o Oscar é uma graça, ele é muito fofo. Tem a personagem coadjuvante, que eu não vou me lembrar do nome dela agora, mas ela é um grande suporte emocional para ele também. E toda a ideia de família que vai se formando, principalmente porque o Oscar é uma pessoa, eu não sei se ele é só sexual ou se ele é aroace, mas assim, se você é algum desses dois, você sabe que o conceito de amor e família pra gente é um pouquinho mais diferente do que pros outros. Mas aí ele vai se descobrindo e a história é muito bonita, é um livro muito leve, é um livro muito gostoso. Leiam. Para os amantes de Bela Adormecida e Cinderela, porque sim, estaremos aqui misturando os dois, eu trago aqui Garota de Cristal. Olha, eu já vi releitura de muita coisa, mas releitura misturando dois contos de fadas, eu juro que é a primeira vez. Nesse livro a gente vai ter a Cinderela, que assim, a gente já sabe, né, a vida que ela leva, mas em um dia em que ela assim sai de casa, ela encontra a Rosé, do Blackpink. Ela encontra a Rose, que é uma menina que mora por ali, e elas se encantam uma pela outra, e elas querem se encontrar de novo, mas mal a Cinderela sabe que Rose é a princesa perdida, e que ela nasceu amaldiçoada. Os dias se passam, rola o famoso baile no castelo, a Rose finalmente descobre que é a princesa, a Cinderela foge, e a maldição da Rose é concretizada. E a única pessoa que pode mudar isso é a Cinderela. E assim, gente, eu entendo que parece que eu falei a sinopse, eu falei, nossa, o livro todo. Mas assim, é uma construção muito legal. As personagens são muito fofas. A Rose é trans. E, tipo, esse romancezinho sáfico é uma gracinha. E o principal tem. Eu tenho uma memória, porque faz muito tempo que eu li o livro, mas eu tenho uma memória muito rasa de que tem um plot twist no final que é assim, explodedor de cabeças. Eu lembro que eu fiquei muito impactada quando eu li o final. E eu fiquei assim, desacreditada. Eu olhei para aquilo e falei, mas não é possível. E eu estou trazendo esse livro aqui porque você precisa ler. É um livro muito legal, é um livro muito bonito e encantador. O próximo eu preciso admitir que eu escolhi por favoritismo, que é a Mulan. Eu amo Mulan. É uma das minhas princesas favoritas de todas. E o livro que eu quero citar aqui se chama Corações em Guerra, que na verdade ainda não foi lançado. Eu só sei que é uma releitura quileana, em que a gente vai ter o protagonista que vai se passar, na verdade, pela irmã. E, se eu não me engano, ele é não binário. Eu acho que o autor tava falando isso no Twitter. E vai ser um romance quileano. E assim, de novo, eu não tenho ideia sobre o que fala nesse livro. Eu sei que eu li em algum lugar que o autor disse que seria o contrário de Mulan, do filme. Então, não tenho ideia do que vai ter, mas eu sei que é uma releitura. O autor disse que eu tô postando isso no sábado. Provavelmente nessa semana que passou ele já postou a sinopse. Se postou, eu vou deixar por aqui. Ainda não sabe muito sobre o livro, mas eu acho que vai ser lançado em maio, no final de abril, não sou boa com datas. Qualquer coisa estarei deixando aqui na descrição. Qualquer coisa também me acompanha no Instagram, que eu vou estar falando lá também. Ou acompanha o próprio autor, eu vou deixar eu vou deixar o Twitter dele aqui embaixo, porque eu sei que ele tá divulgando muito por lá, é por lá que eu tô acompanhando o lançamento, então estou deixando aqui embaixo o Twitter dele.
O próximo é uma releitura de Rapunzel. Eu não podia deixar de trazer Rapunzel aqui. Um encanto. E o livro se chama Enquanto o Pássaro Não Canta. Nesse livro, a gente vai acompanhar o Gregório, que é um garoto que, assim, tá meio que doente, de uma doença aí. E, tipo, ele tá fadado a morrer, vamos combinar. Ele tá, assim, pé na cova. Na época não tinha tratamento, então trancaram ele numa grande torre pra basicamente ele morrer sozinho. Mas chega um dia que a pessoa que cuida ali dele ficar presa e tudo mais, vai oferecer um acordo pra ele. Em troca da sua liberdade, que eu não sei se ele vai, tipo, procurar a cura da própria doença ou se ele vai viver o resto de vida que tem, ele tem que ceder a morte do amor da vida dele. Tipo, ele tem que. Tipo, é a troca da vida dele pela do amor da vida dele. E ele fica assim. Enclausurado, ele fica sem ideia do que fazer. E a história é sobre isso. Eu sei que esse livro teve um grande hit em 2023, 2022. Eu não sou boa com datas realmente. Mas já teve assim, uma época de tipo, nossa, uma super fama. Eu sei que é uma duologia, esse é o primeiro. E eu nunca li, mas eu escuto super bem sobre essa história. Então, estou deixando aqui indicando porque eu acredito em todas as boas avaliações que eu li. E para fechar essa lista, eu não podia deixar de trazer uma releitura de Bela e a Fera, que inclusive amo Bela, linda. E eu estou falando de Primavera de Cinzas. Nesse livro, a gente vai acompanhar um universo que, tipo, toda a magia e monstros, essas coisas foram extinguidas. E agora, todo o reino é comandado pela Igreja da Purificação. O festival de primavera está se aproximando e, basicamente, assim, às vésperas do festival, Líria, que é a jardineira do castelo, descobre que toda a plantação dela morreu. Acabou. E como, sob regime de uma igreja, tudo é culpa da mulher, ela vai atrás descobrir por que isso aconteceu. E com isso ela vai descobrir que nem tudo realmente foi erradicado, nem toda a magia foi erradicada, e que tem algo muito pior para acontecer, que obviamente a igreja está escondendo. Ai, gente, eu tenho uma questão muito específica sobre livros com igreja. Qualquer dia eu realmente quero trazer um vídeo sobre livros que envolvem igreja, mas não do jeito religioso da coisa, sabe? Porque são histórias que têm muito a pontuar sobre fanatismo religioso. Mas isso é papo para outro vídeo. Esse livro parece uma graça. A pré-venda do físico dele está acontecendo agora. Parece que é a última que vai rolar. Eu não sei se a autora vai fazer uma próxima, nem que seja tipo ano que vem. Eu vou deixar o link aqui embaixo da pré-venda do físico, caso você queira comprar. E a história parece ser muito boa, realmente. Eu já vi muita gente falando bem. E é uma releitura sáfica de A Bela e a Fera. Então eu estou com expectativas muito altas. Eu queria, antes de finalizar esse vídeo, trazer menções honrosas que eu realmente quero encaixar aqui. Só que eu não achei muito espaço na ordem, mas eu queria indicar mesmo assim, ponto. A primeira coisa que eu queria indicar é uma série de livros chamada Encantados, que cada um deles é uma releitura de um dos contos de fadas, pelo menos dos que a Disney apresenta, e todos eles são com casais aquileanos. É do mesmo autor de Corações em Guerra, e assim, todos já estão publicados. Eu acho que já tem uns 4 livros publicados, e tem tipo Ariel, Branca de Neve, e agora vai rolar com Mulan. E assim, nunca li nenhum deles, mas assim, eu vejo muita gente falando muito bem. São livros para realmente todas as idades, tem livro mais 14, tem livro mais 18, acho que tem mais 16, enfim. E eu acho que é uma série muito rica, acho que se você gosta muito de contos de fadas, você deveria ler, porque parece uma série bem legal. A próxima série que eu queria indicar se chama Femme Fatale, e eu preciso admitir que eu não tenho muitas informações sobre essa série. Eu sei que é uma série de releituras em que as princesas que a gente vê, tipo em Ariel, a Branca de Neve e a Cinderela, elas são pessoas normais, se eu não me engano, as histórias acontecem cotidianos, assim, de vida. E é claro que, como é femme fatal, eu acho que envolve coisas tipo assassinato, mortes, essas coisas. É também uma série que eu indico porque são muitos livros, eu acho que tem até, tipo, a Elsa e a Anna, sabe? Eu sei que tem uma da Esmeralda que eu quero ler muito, porque eu sou muito curiosa, porque se ela já é babadeira no filme, eu não quero nem imaginar com ela no livro. Eu também vou deixar o link desses dois aqui embaixo, caso vocês queiram comprar algum livro da série ou comprar a série inteira. Por último, eu queria muito indicar que é o meu xodó, Queen of Hearts. Ai, gente, se vocês gostam de Rainha de Copas, eu vou morrer defendendo que essa é a melhor releitura de Rainha de Copas. Nesse livro, a gente tem a Dinah. Inclusive, no último vídeo eu falei o nome dela errado. E a Dinah, ela é, tipo, a princesa, né, do reino. Ela tem um irmão doente, que é o chapeleiro, né, que ele adora fazer chapéus. E ela tem um pai rígido e meio distante. Mas a vida dela é isso, tipo, fazer as obrigações dela pra um dia suceder ao reino. Só que um dia tá rolando uma festa e simplesmente o pai dela entra no salão, rodeado de gente,
e admite que precisa do perdão da sua população, do seu povo, porque ele traiu a mãe da Dinah enquanto ela estava viva, porque pasma, a mãe dela acho que morreu de uma doença. E ele entra com uma criança da mesma idade da Dinah e fala que ela é filha dele, com outra mulher. A partir daí vai tudo ladeira abaixo, a vida dessa menina desce mais rápido do que a montanha-russa e acontece muita coisa, principalmente porque o pai dela tem um poder assim, tem uma sede de poder muito egoísta e ela vai descobrindo coisas sobre o próprio reino que ela não tinha noção. Juro, esse livro é muito rico em detalhes, é um livro também muito sobre batalhas e guerras, é um livro de ação, é uma trilogia de ação. E é um espetáculo triste ver como ela era só uma menina normal e do nada tudo vai definhando. O terceiro livro eu li até a metade dele, eu li numa tradução não oficial, porque eu ainda não tinha o livro. E não, acabou comigo. Acabou comigo. Na verdade, foi traduzido para cá. Tem os dois primeiros livros traduzidos, mas o terceiro nunca foi traduzido, acho que porque não teve fama. Eu não sei se o livro é da Universo dos Livros, mas se for assim, nunca trouxeram um terceiro. E realmente parou aí. Podiam muito bem ter trazido e não trouxeram. Eu fiquei revoltada com isso, mas enfim. E aí tem os dois primeiros. E assim, eles são muito fáceis de encontrar por aí. Sempre tem alguém vendendo. São livros assim, muito finos. Então, sempre tão baratos. Eu acho que até naqueles estandes, tipo de promo livros, eu amo ler, eu acho que tem uma chance de encontrar por lá. Mas enfim, eu recomendo muito essa trilogia, eu recomendo muito o primeiro livro, porque mudou totalmente a minha cabeça sobre a história da Rainha de Copas. E é um livro brilhante e muito triste. E agora sim, eu finalizo esse vídeo. Muito obrigada pela sua visualização. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De novo, tem conteúdo todo sábado às 6 horas. Então se inscreve e ative as notificações para sempre ficar de olho nos lançamentos. Se você gostou do vídeo, por favor, curte ele, me ajuda pra caramba. Se você gostou dos livros, se você conhece algum desses livros, se você conhece mais releituras, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre. Eu pretendo trazer uma parte 2 porque eu deixei muito livro que eu queria trazer de fora. E eu não queria, tipo, repetir, tipo, pegar, assim, 2 de Cinderela e tacar aqui. Eu gosto de separar por contos de fadas, um por um. Então, pretendo fazer uma parte 2. E não se esqueça de me seguir no Instagram, porque lá é minha rede principal. Eu tô sempre falando sobre o que eu tô lendo, sobre o meu dia a dia e tudo mais. E lá eu também acabo avisando quando aqui não vai ter vídeo e coisas do tipo. Então, me segue lá. E é isso, gente. Tchauzinho.